Então, pedindo... Carol está chegando também, seja bem-vinda. Então, a gente vai elevar o nosso pensamento agora, nesse momento, pedindo as bênçãos da equipe espiritual que coordena o nosso trabalho nessa casa, que mesmo online segue firme e forte. Pedindo, então, que ilumine a cada lar, a cada família, a cada uma das pessoas que se dispõem aqui a fazer a escolha do estudo, que possamos receber essas dádivas na nossa casa, e que o Espiritismo cumpra a sua função de esclarecimento, de alento, mas principalmente de transformação individual de cada um. Que possamos tomar consciência e ir nos aprimorando a cada dia. Que assim seja. Muito bem. Então, hoje nós seguimos o nosso estudo. A gente está na parte segunda, né, do Livro dos Espíritos, agora estudando especificadamente os espíritos, né, que são os protagonistas dessa história. E aí, dentro desse capítulo 1, hoje a gente vai falar sobre as diferentes ordens de espíritos. Lá nas questões 96 até a 99. Então, é importante a gente entender que Kardec sentiu necessidade de abordar essa questão no Livro dos Espíritos, porque ele percebeu que havia diferença entre os espíritos. Ele percebeu que eles não eram todos iguais, né? Que existiam ali algumas diferenças muito importantes. Então, ele achou importante colocar essas questões, pedindo a ajuda dos espíritos benfeitores que estavam orientando a codificação, e com a ajuda deles, Kardec conseguiu, então, fazer o que ele apresenta depois como uma escala espiritual, que a gente vai ver na próxima aula, de uma forma mais específica. Então, é por isso que essas questões, 96 até a 99, elas abordam esses pontos que foram bem inquietantes para Kardec, e que são primordiais para a gente compreender a doutrina dos espíritos e depois o trabalho que o espiritismo foi fazendo. Então, a primeira questão, a questão 96, a questão que Kardec faz é: se são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Né? Então, é uma pergunta exatamente para começar a situar esse ponto de tentar entender, porque nós temos, e Kardec também tinha essa compreensão no início do seu estudo, e nós temos ainda hoje essa questão, muitas pessoas, independente das suas religiões, elas têm essa crença, que a pessoa, quando ela desencarna, ela se torna quase que um ser superior, né? Ela quase que é uma situação assim que ela chega num grau de evolução. E a gente vai percebendo e vai estudando na doutrina espírita que, na verdade, não é isso que acontece, né? Nós somos espíritos, assim como os nossos irmãos que agora estão num plano espiritual. E nós somos iguais a eles, a única diferença é que nós temos um corpo, né, uma matéria que nos possibilita a experiência na reencarnação, mas nós, depois do desencarne, nós não nos modificamos moralmente, como se fosse um estalo ou um milagre. Na verdade, nós seguimos a nossa evolução moral como a gente vem construindo. Então, Kardec foi percebendo e foi desmistificando essa questão da morte como algo celeste, como algo que após, então, o desencarne, o espírito seria algo extremamente evoluído. E aí ele vai abrir isso porque ele percebe depois, no trabalho com os espíritos, que havia muitos espíritos que não tinham toda essa magnitude ou toda esse conhecimento moral que muitas vezes eles pregavam. E isso é um problema dentro do espiritismo. Então, foi muito importante esse questionamento. Então, esse tema da escala espiritual é um tema de muita importância dentro do espiritismo, principalmente para quem vai trabalhar com os espíritos diretamente. Então, a pergunta de Kardec na questão 96, se eram iguais os espíritos ou se havia alguma hierarquia. E aí os espíritos já alertam para uma organização que mais tarde eles vão esclarecendo. Então, eles respondem que os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, aqui já dá para a gente uma pista muito importante das características que vão definir essa escala espiritual. Né? Eles já apontam o critério ali. Há um critério, que é o grau de perfeição.
E é muito importante nós entendermos quando eles se referem ao grau de perfeição desses espíritos. O que é? Então, a partir da questão 96 e na questão 97, a gente consegue ter uma compreensão melhor. Deixa eu só colocar aqui. Na questão 97, então, Kardec segue. Então, se há graus e se há diferenças, quantas são essas diferenças? Então, a pergunta dele é: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Kardec quer catalogar, né, essa situação dos espíritos, ele quer compreender como isso se dá. E aí os espíritos informam que são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, o que eles explicam aqui? Que, na verdade, os espíritos, se a gente olhar os graus de evolução de cada um, a gente vai ter muitos graus no sentido de que um mesmo grau, ele vai, às vezes, se desenrolar em subgraus de evolução. Mas, dentro dessa linha geral, os espíritos colocaram para Kardec, e ele de forma muito sábia, aproveitando as características dos espíritos e compreendendo numa questão científica, como ele fez todo o trabalho do espiritismo, que foi todo numa base de análise científica, ou seja, ele trabalhou com vários números para ter uma quantificação, ele construiu, então, junto com os espíritos, essa divisão em 3 categorias principais. E essas categorias principais ele fez baseado em algumas características que foram pontuadas e que ele conseguiu perceber através da universalidade, que a universalidade é um dos principais princípios do espiritismo, né? Ou seja, eu não posso contar com uma opinião individual. Nós estamos falando aqui da doutrina dos espíritos. Então, a universalidade, ele é fundamental, ele é determinante. Então, Kardec trabalhou com a universalidade. E com a universalidade dos espíritos que ele analisou, ele conseguiu, então, reduzir e transformar em 3 categorias principais. A gente vai ver agora no avanço dessa questão. Então, as 3 categorias que os espíritos colocaram, então. Então, a primeira categoria seria o que a gente chama de os espíritos puros, né? Eles responderam que na primeira colocar-se-ão as que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. A segunda categoria, ou seja, a gente tem uma categoria primeira, uma categoria no meio e uma terceira categoria. A primeira, então, são os espíritos puros, são aqueles que atingem a perfeição máxima. A segunda categoria são os que estão no meio da escala. Esses espíritos, a característica principal deles é que eles têm já construído neles, na sua moral, o desejo do bem. E esse desejo do bem é predominante neles. É algo que os toma quase que completamente. Então, são os que a gente chama, né, Kardec chama depois de espíritos bons, que são esse meio da escala. O principal intuito deles é o bem, eles já têm esse desejo do bem. E a terceira categoria, que é então a que se encontra na parte inferior da escala, é o que nós chamamos de espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos ainda têm a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso. Essas são as características, então. Então, a gente tem aqui 3 escalas bem fáceis da gente analisar e da gente compreender. Então, a primeira que são os espíritos puros, a segunda são os espíritos que têm o desejo do bem já predominante neles, e a terceira os espíritos imperfeitos. Nesse caso, antes da gente avançar para a questão seguinte, é muito importante a gente compreender uma situação para que a gente possa entender a escala espiritual que a gente vai abordar depois mais à frente, que Kardec fez todo um texto com relação a isso. É muito importante, quando a gente vê essas 3 categorias de espírito, a gente entender que nós não podemos compreender as palavras que definem esses espíritos como adjetivos, que é a compreensão que a gente costuma fazer.
Então, por exemplo, eu não posso entender espíritos perfeitos e espíritos imperfeitos, ou espíritos bons, como imperfeito, perfeito e bom, como adjetivo, como se classifica na palavra. Por que eu não posso isso? Porque se eu classifico como espírito perfeito, adjetivo, ele é perfeito, se eu digo que ele é imperfeito, automaticamente eu vejo algo ali construído por Deus que não está de acordo. Porque se nós partirmos do pressuposto de que Deus, tudo que é obra de Deus é perfeito, como eu terei então imperfeito nesse sentido? A gente tem aí já uma pergunta que é uma pergunta bem clássica já no chat, e a gente vai estar respondendo depois, onde eu me enquadro aí nessa situação. E a gente já vai ver essa questão, né? E a gente vai fazer uma brincadeirinha, um pequeno testezinho aí, porque vocês vão perceber como a gente se enquadra facilmente. Então, só para a gente entender isso aqui, é muito importante a gente ter essa questão. Espíritos bons, que é a segunda escala, é um nome, tá? Não significa que são espíritos bons como adjetivo. Porque aí se você pensa o seguinte, se esses são os espíritos bons, então os outros são ruins? Porque automaticamente essa é a nossa forma de pensar como adjetivo. Então, nesse caso, a gente não pensa as palavras como adjetivos, a gente pensa como o nome dos espíritos, a classificação das categorias, e a gente vai ver depois por quê. Então, partindo desse pressuposto, então, de que Deus nos coloca como uma questão de perfeição, então nós somos espíritos imperfeitos e nós caímos naquela situação, tá, mas Deus nos criou perfeito, e daí a gente foi ficando imperfeito pela ignorância e tal, e a gente já sabe que isso não é a verdade. Deus nos criou simples e ignorantes, e à medida que nós somos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, nós vamos avançando. Então, se nós estamos imperfeitos aí, não é porque nós éramos perfeitos e decaímos, mas é porque nós ainda não estamos na perfeição. Compreendem? Então, é dessa maneira que a gente precisa ver. Aí a gente tem uma contribuição bem legal na filosofia de um filósofo que é o Spinoza. E o Spinoza, ele desenvolveu todas as ideias da filosofia dele de que tudo estava em Deus. Tudo estava em Deus. Então, Spinoza diz para a gente que a perfeição é a realidade. Então, Deus é a realidade. Então, se eu sou um espírito imperfeito, eu sou perfeito para Deus nesse momento. Então, por isso que eu não posso partir da imperfeição como uma situação que me falta, que eu falhei, que é algo defeituoso. Não, não é. Eu ainda não estou perfeito. Mas a minha realidade hoje, mesmo eu sendo um espírito imperfeito, eu sou uma realidade para Deus. Eu sou perfeito dentro dessa situação que eu sou. Parece um pouco complexo, mas é importante a gente ter essa nem que fique um pouco incomodado para que a gente possa entender isso. Porque senão a gente cai facilmente na questão de, poxa, a gente era perfeito e aí ficou imperfeito. Então, depois nas perguntas a gente pode avançar um pouco nisso. Bom, eu já vou para a questão 98, e aí a gente pode voltar para essa pergunta aí que a Manu fez lá no chat. Na questão 98, então, eu tenho os espíritos da segunda ordem. São aqueles espíritos que estão no meio da escala, né? Não são os espíritos puros, que já são perfeitos. São aqueles espíritos da segunda escala que eles têm uma preocupação e um desejo do bem neles, né? Essa é a principal característica deles. Eles têm o desejo do bem. E aqui eu preciso questionar vocês o que vocês entendem por desejo do bem, né? E Kardec perguntou também, porque a pergunta de Kardec na questão 98, ele faz essa pergunta: os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, eles têm o poder de praticá-lo? Kardec quer saber se eles, tendo o desejo do bem, eles conseguem colocar esse bem em prática. Ou se eles não colocam e só desejando, eles já eleva eles nessa categoria. E aí os espíritos respondem: cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, os espíritos da segunda ordem são os espíritos que têm em si, muito forte, essa situação do desejo do bem. Essa é a predominância deles.
Só que aqui a gente precisa também entender o conceito do desejo. O que é desejo? Desejo é tudo aquilo que eu quero fazer. Por exemplo, eu estou aqui falando e vocês podem estar pensando aí, poxa, que vontade de tomar uma água. Vocês podem estar pensando no desejo de tomar uma água, né? Só que vocês não estão tomando água. E vocês não vão tomar água porque vocês não vão levantar aqui agora para buscar essa água. Então, vocês permanecem no desejo do bem. Quando vocês executam isso, quando vocês levantam e resolvem tomar uma água efetivamente, aí vocês colocam em prática o que nós filósofos chamamos de vontade. Então, esses espíritos da segunda ordem, eles vibram no bem, eles desejam o bem. Então, as vontades deles vão ser todas para o bem. Compreenderam? Então, nesse caso, muitas vezes a gente pode desejar algo, mas a gente pode não fazê-lo. Então, o desejo não significa vontade. A vontade é o que nós chamamos de ação efetiva, desejo consumado, né? É quando eu ponho em prática aquilo que eu desejo. Muitas vezes a gente fica no desejo, e a gente não avança para a ação. E à medida que nós vamos o nosso desejo, quando vocês estiverem com muita sede, muita vontade, vocês vão ser obrigados a tomar água, não é assim? A gente tem um desejo e aquele desejo vai nos sufocando de uma forma tal que eu preciso sanar na vontade. Esses espíritos da segunda ordem, eles vibram no bem, o tempo todo no bem. É quase que uma sede insaciável do bem. Então, consequentemente, são espíritos que vão avançar para vontades do bem, né? Numa analogia para a gente poder entender. O que acontece conosco? Vibramos no desejo do bem, e vibramos ainda no desejo do mal, muitas vezes. E a nossa vontade oscila entre um e outro o tempo todo. Tá? Então, por exemplo, assim, eu desejo no bem, então, assim, hoje eu acordo, eu faço oração, eu tô super inspirada, animada, eu tô zen, eu quero ficar muito bem e tal, eu desejo amor e eu amo a todo mundo. E aí eu saio num primeiro momento e daí no trânsito alguém já me corta a frente e tal, e eu automaticamente xingo a pessoa, né? Então, ou seja, eu estava desejando no bem, mas a minha vontade, a minha ação de desejo não foi do bem. Ela foi ainda envolvida em desejos não tão bons. Então, não acontece isso com os espíritos da segunda escala. Eles desejam e vibram no bem, e as suas vontades são no bem o tempo todo. Agora eu queria saber o seguinte. A gente tem os espíritos da terceira ordem, né, na questão 99. E aí, a gente fica pensando, né, onde é que nós nos enquadramos aí nesses espíritos puros, espíritos de segunda, espíritos que vibram no bem ou espíritos imperfeitos. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, quando a gente pensa em nós, né, e eu gostaria que vocês pensassem em vocês assim, né, cada um pensasse em si individualmente. Quando vocês pensam em vocês assim, em algum momento, não precisa ser sempre, mas em algum momento da vida de vocês, assim, durante a vida de vocês, no trabalho, nos relacionamentos, em casa, em algum momento vocês já sentiram algum sentimento, alguma situação, assim, de inveja, ou de ciúme, ou de raiva, ou de mágoa? Em algum momento? Não precisa ser sempre, mas em algum momento vocês sentiram? Pode sinalizar sim ou não. Então, eu preciso informar vocês, então, que sejam bem-vindos ao nosso time dos espíritos imperfeitos. Na categoria 3, né? Podem vir para o meu time, nós fizemos parte dessa. E essa, Manu, é a tua resposta. Nós fizemos parte dessa categoria. Por que nós fizemos parte dessa categoria aqui? Porque nós ainda não conseguimos vibrar no desejo do bem e exercer a nossa vontade no bem. Nós estamos oscilando entre o desejo do bem e o desejo do mal, e as vontades, elas vão nos obedecendo de acordo com os nossos sentimentos. O dia que eu acordo bem, eu desejo vibrar no bem e eu consigo transformar vontades no bem. Mas vai ter algum momento do dia que eu vou dar uma derrapada. Isso não acontece com espíritos puros e nem com espíritos de segunda ordem, né, que são os espíritos bons. Acontece conosco, os espíritos imperfeitos.
Entendendo que espíritos imperfeitos não significa que éramos perfeitos. Isso, imperfeitos porque, assim, a gente está caminhando para. E aí Kardec pergunta, então, né, se os espíritos da terceira categoria são todos essencialmente maus. E os espíritos respondem não. Uns há que não fazem nem mal, nem bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando lhes se depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Nada parecido com o que nós temos, né? Encarnados também. Será que temos entre nós pessoas que nem se posicionam para o bem, nem se posicionam para o mal, né? Que são os mornos, que a gente até falou sobre isso aqui. A gente tem, lembrando que espíritos, não estamos falando de espíritos desencarnados só, estamos falando de espíritos no geral, que somos encarnados e desencarnados. Então, ou seja, os espíritos que estão em outro plano, eles seguem na mesma linha de evolução que quando eles estavam vivendo a experiência reencarnatória. Então, a gente tem pessoas e espíritos que não se posicionam, a gente tem espíritos que se alegram com o mal, que vibram no mal ainda, tem aqueles que não são mal, mas que gostam da brincadeira, de passar a perna no outro e tal. Exatamente como a gente tem pessoas que a gente conhece aqui, espíritos encarnados da mesma forma, tá? Então, é importante entender que o que Kardec fez com isso? Kardec desmistifica essa coisa de que o espírito se eleva a partir do desencarne, que na verdade ele mostra que os espíritos, quem vibrava no bem e ainda estava oscilando nessa vontade do bem e do mal, quando passa a um plano superior, ainda vai estar oscilando entre a vontade do bem e do mal e vai estar trabalhando para isso, que é como a gente vem fazendo a nossa situação. E aí a gente questiona assim, tá, mas então espíritos puros, que são espíritos super elevados, né? Aí a gente tem os espíritos bons, que são aqueles espíritos que só vibram no bem. É aquele cara que acorda de manhã, vibra no bem, tá no bem, podem fechar ele no trânsito, podem passar a perna nele, ele não vai se importar, porque ele vibra no bem, ele não se ofende, ele não se magoa. E daí a gente fala assim, daí as pessoas vão falar assim, né? Tem alguns amigos psicólogos, eles falam, quando a gente conversa sobre isso, eles falam, não existe essa pessoa. Não existe essa pessoa encarnada. Não tem essa pessoa encarnada, né? E aí, na verdade, a resposta, tem. São poucos encarnados, mas tem. A gente não vai encontrar eles nos consultórios de psicologia nem psiquiatria, porque eles não precisam disso. Então, eles não vão estar ali buscando ajuda. Mas a Kardec informa no Livro dos Espíritos que há esses espíritos extremamente bondosos, que uma elevação espiritual muito grande, circulando na Terra, tá? Mas que existem em grandíssimo número no plano espiritual. E quem são esses espíritos da escala do meio, espíritos bons, em grande número no plano espiritual? E onde é que eles estão? São os nossos anjos guardiões. Cada um de nós tem um anjo guardião, um espírito numa escala superior à nossa. Ou seja, se somos da terceira, né, dos espíritos imperfeitos, consequentemente, nós temos um anjo guardião de uma escala superior. Então, nós temos esse anjo guardião que vibra intensamente no bem, que é extremamente bondoso e que está próximo a nós e que é o nosso mentor. E que se não fosse dessa forma, se ele fosse imperfeito como nós, consequentemente ele já teria perdido a paciência conosco, né? Porque nós fechamos ele no trânsito, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, e ele já teria perdido a paciência conosco, ele já teria nos dado uns croques e tal, aquela coisa toda. Como ele é um espírito elevado, nosso anjo guardião, ele não vai ter essa situação. Então, os anjos guardiões são esses espíritos da segunda escala. É lógico que uma pessoa, um ser que habita na Terra, um espírito encarnado, que é um espírito extremamente bondoso, que foi esse que eu falei que a gente quase não encontra, mas que, segundo Kardec, existe encarnado, este vai ter um espírito, um anjo guardião de uma escala superior, talvez um espírito puro, né? É sempre uma escala superior, tá? Então, mas o mais comum é exatamente isso. Espíritos imperfeitos, que todos nós somos, a gente vibra nessa questão do bem,
querendo acertar, querendo fazer o bem, mas sofrendo a influência da matéria ainda, sofrendo essa coisa do mal e oscilando na nossa vontade entre fazer o bem, desejo o bem, mas eu faço o bem, muitas vezes não. Desejo o mal, eu faço o mal, eu já não faço mais o mal. Eu desejo, mas não faço. Já faço um avanço aí. Mas eu preciso me melhorar nessa questão. E aí a gente tem um espírito muito elevado, muito próximo a nós, que a gente esquece, que a gente não ora todo dia a ele, que a gente não pede todo dia a ele, e que se a gente pedir a ele, a gente vai receber toda a intuição, porque ele está ali para isso, né? Nossa conexão com o nosso anjo guardião é uma coisa de responsabilidade nossa, então nós podemos ampliar isso. Kardec fala lindamente dos anjos guardiões, a gente vai estudar mais à frente. São espíritos muito próximos a nós e que vão nos intuir, vão nos trazer aquela percepção, poxa, eu acho que isso aqui não é legal para mim, acho que aquilo ali não é muito bom para mim. Vão nos conduzir em algumas coisas, basta apenas que a gente possa estar aberto para isso. E a gente não está falando aqui de mediunidade, de fazer uma mediunidade com o anjo guardião, não. Né? Kardec coloca isso muito claro. Todos nós podemos nos conectar com o nosso anjo guardião, basta que a gente entre na mesma vibração, no mesma vontade, no mesmo desejo. Tá? Então, essa é a compreensão do que a gente tem que entender inicialmente dessa questão da escala espiritual. Inicialmente, a gente sempre acha que a gente não pode estar... Tem gente que acha que deveria ter mais para baixo ainda, mais para baixo, né? Muitas pessoas pensam assim, poxa, eu não posso estar na mesma escala que o fulano e tal. Sim, gente, não tem outra, tá? Se informar. Essa daqui é a última, a gente está lá embaixo mesmo, na última escala. Todos nós estamos, se a gente sente em algum momento alguma situação, algum sentimento que nos causa alguma coisa de raiva, de inveja, de angústia, de mágoa, a gente está nessa faixa vibratória aí, mas isso não significa que a gente não vá poder evoluir, né? E quanto mais perto desse anjo guardião que está aqui para nos servir, mais rápido talvez a gente consiga dar alguns passinhos aí para estar fazendo uma evolução, tá? Eu espero que tenha respondido a pergunta da Manu com relação a isso. Convido vocês a gente elevar o nosso pensamento e quem sabe agora eu convido vocês a cada um fazer a sua oração ao seu anjo da guarda, né? Tentar se conectar com ele, fechando os nossos olhos e agradecendo a esse companheiro aí que caminha conosco de uma forma tão iluminada, um espírito tão elevado que está aqui no pronto servir e está servindo junto conosco, nos auxiliando como uma mãe auxilia um filho, como um pai auxilia um filho, como um irmão dá a mão a outro irmão, como um filho cuida um pai ou uma mãe, enfim. Esse espírito que segue conosco no amor, que possamos vibrar a ele agradecendo a esse ensinamento que tivemos hoje e que esse conhecimento possa nos possibilitar uma conexão maior com esse querido amigo que está pronto a nos ajudar na evolução. Que assim seja.